Graça e paz. Espera aí, algumas pessoas estão entrando. A pessoa aí entrou. Vocês entram aí. Boa tarde aí a todos. Conexão lenta. Puder compartilhar aí essa live. Graça e paz. De bênção, de vitória, de milagre. Oh, glória. Deus é fiel, poderoso. Vai divulgando a live. A conexão aqui está bem lenta. Algumas pessoas entraram, vamos interagir. Paz do Senhor Jesus, boa tarde. Se puder compartilhar essa live. Deus tem uma palavra ao nosso coração nessa tarde. Grandes coisas Ele tem feito, Ele é o Deus fiel, Ele é o Deus poderoso. Operando Ele, quem vai impedir? Ninguém vai impedir os planos, os projetos. Glória Oliveira, Pai do Senhor Jesus, Glória, seja bem-vinda. Francisco Paiva também está assistindo, se puder compartilhar, tá bom, essa live. Graça e paz. Almi também Pacífico, seja bem-vindo, Almi. Puder estar compartilhando também essa live. Glória, na foto. Ah, tá. Agora eu lembrei, saudade, mulher de Deus, de ti. Agora eu estou mais perto, eu estou aqui nos meus pais. Deus vai preparar o momento de a gente se ver, não vai não? Almi Pacífico, a paz do Senhor, Almi. Ô Célia, saudade, Célia. Célia Regina, seja bem-vinda. Amém, vaso de Deus. Glória a Deus. Bênção do céu. Ô Célia, saudade. Deus continue te abençoando aonde você for. Te entregando vitória, bênção. Nosso Deus é o Deus de livramento. Maria Leone, a paz do Senhor Jesus. Grandes coisas o Senhor está fazendo no nosso meio. A voz aqui está um pouco rouca. Eu estava ontem, Glória, no São Pedro, foi ontem. Hoje eu estou aqui na casa dos meus pais, na Jurema, sítio Jurema. Glória, se você puder compartilhar aí com seus amigos, tá bom? Logo, logo vou estar
abrindo uma palavra, uma meditação para as nossas vidas. Estou esperando só algumas pessoas entrar. E tem hora que dá conexão lenta. Tá bom. Francisco Duarte Sobreira. Francisco Paiva, Pai do Senhor. Ele fala de Juína, Mato Grosso. É o pastor Francisco. Seja bem-vindo, pastor Francisco. Tá? Creio que Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Amém, Glória. No final a gente vai estar orando, tá? Sua mãe está enferma. E aí, crendo na vitória. Crendo que o Senhor está conosco e operando Ele, quem vai impedir. Ele é o Deus fiel, Ele não muda. Grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. E eu creio nas palavras proféticas que Deus tem para com as nossas vidas. Eu creio que grandes coisas Ele irá fazer nas nossas vidas. Grandes coisas. Você acredita nessa tarde que grandes coisas Ele irá fazer na sua vida? Eu acredito. Deus é o Deus fiel, poderoso, não desampara as nossas vidas. Está sempre o que? De braços abertos para nos perdoar. Francisco dizendo aqui, ó, Duarte, que ele é de Juazeiro do Norte. Eu já tive em Juazeiro. Camila Santos também assistindo. Juazeiro é grande, Vaso de Deus. Qual é o bairro que você se encontra? Deus abençoe, Camila. Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Vocês estão me ouvindo bem ou tem hora que trava? Porque aqui dá conexão lenta. Ah, Limoeiro do Norte. Bairro Limoeiro, né? Glória a Deus. Se estão me ouvindo bem, pode mandar um ok. Se puder compartilhar essa live, que bem. Se puder compartilhar essa live. Para quantas mais pessoas assistirem, pessoas serem mais alcançadas. É aqui para mim que dá conexão lenta, mas tudo bem. Manuel Jesus. Glória, tá ouvindo bem? Que bênção do céu. Que bênção, que bênção, que bênção. Vou só complementar algumas coisas. Se eu puder compartilhar aí, pessoas mais ouvindo, que demora um pouquinho as pessoas a entrar, né? Alguns nesse horário estão trabalhando, outros já estão se preparando para ir para o seu culto, né? Mas até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado. E Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que nós pensamos. A nossa mente é bem limitada, mas nós precisamos entender que nós servimos ao Deus ilimitado. Então Ele confunde a medicina, Ele confunde a nossa mente, Ele confunde a situação ao contrário para mostrar que Ele é Deus. Então a manifestação da glória do Senhor vem quando tudo está ao contrário. Se você for meditar na poderosa palavra, quando Israel estava sendo perseguido, a manifestação da glória de Deus veio. Quando aquela mulher estava com fluxo de sangue há mais de 12 anos, entendeu e compreendeu e foi até Jesus e tocou na orla do Mestre, ela recebeu o que é o milagre dela. Então veio num momento ao contrário, né? Num momento de rejeição, de sofrimento, de dor, mas ela decidiu o que? Prosseguir e ir até o Mestre.
Se for olhar também na Bíblia Sagrada, Paulo e Silas estavam presos. Então a manifestação da glória do Senhor veio que através também dessa situação. Então que nós precisamos entender que é necessário o deserto, que é necessário que a situação ao contrária para o nome do Senhor ser glorificado. E quando que nós entendemos isso, que tudo é ao contrário para o nome do Senhor que ser glorificado, nós o que avançamos e alcançamos o que? Mais um nível espiritual. Porque aprenda, nunca nós vamos passar o mesmo tipo de experiência duas vezes. A não ser que nós erramos, não obedecemos a Ele, então a mesma situação vai vir nessa área. Mas se nós entendermos que Ele está no controle, entendermos que tudo vem dEle, é por Ele, toda a glória é dEle, e quando nós o que obedecemos, esse deserto vai passar e vai servir de experiência lá na frente. Então eu creio que cada um aqui passa uma guerra espiritual, cada um passa uma luta diferente, mas nós precisamos entender que o Senhor está trabalhando dentro de nós. Então os desertos é sinal de moldagem, né? As situações ao contrário é sinal que o Senhor está trabalhando no vaso. Muitos não reconhecem, né? Muitos vão culpar alguém por estar nesse deserto. Outros vão culpar o próximo, outros vão culpar a parentela. Mas você precisa entender que essa situação é para um novo aprendizado. Jéssica Ariane, Deus abençoe, amiga. Seja bem-vinda. Se você puder compartilhar esse vídeo, tá bom? O problema de compartilhar vaso de Deus não é para seguidor, tá bom? O compartilhar para que pessoas venham ser alcançadas para receber a palavra de Deus. O meu intuito, tanto em Facebook como TikTok, não é em termos para ganhar dinheiro, viu? Como muitos. Mas é para que vidas venham ser alcançadas, né? Entendemos que a mídia é um instrumento aí para que a palavra do Senhor venha ser alcançada tanto em Samaria como até os confins da terra. Então você compartilhando vai o quê? Vai ajudar outras pessoas. E você tem que ser um missionário. Para muitos o missionário é só aquele que vai lá para a África, para fora do país. Mas você é um missionário aí dentro da sua casa, você é um missionário aí na tua rua, você é um missionário aonde você trabalha. Então, aonde você está, você é o quê? É um missionário. E toda honra e toda glória seja dada para o Senhor. Então, precisamos entender o quê? Que o deserto é uma escola. E quando nós estamos numa escola, o que nós precisamos entender quando estamos na escola? É que nós somos o que? Alunos. E estamos o que? Aprendendo. E depois vai ter situações que vai ter o que? A prova. E depois de ter a prova, dependendo da sua nota, entendeu? Você vai passar naquela matéria, não é assim? Então, o que nós precisamos entender, depois que eu passar na prova e eu terminar, eu irei colocar o que? Em prática tudo aquilo que eu aprendi. Assim é numa faculdade. Você ali estudou, você ali se formou e depois você vai colocar o que? Tudo na prática. E com o mestre é dessa forma, tá bom? Vai ter situações que nós vivenciamos que daqui a pouco, quando nós passarmos pelo deserto, nós vamos o quê? Ser aprovado pelo Todo-Poderoso
E quando será aprovado pelo Todo-Poderoso, nós vamos o que? Colocar em prática. Missionário, você mostra isso biblicamente? Você mostra isso biblicamente? Sim, a gente mostra isso biblicamente. Você vai ver o que? Moisés morreu e agora? Agora Josué vai o que? Vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Tá? Aí você vai ver o que? Elias também é arrebatado, né? E depois o que? Eliseu vai colocar em prática aquilo que ele pediu para o Senhor. O que ele pediu para o Senhor? E o que ele pediu para Elias? Ele pediu o que? Uma porção dobrada. Então, quando a porção dobrada desce, era porque ele estava o quê? Ele iria colocar em prática aquilo que ele aprendera. Então, o que nós estamos aprendendo diariamente com Deus é para lá na frente eu colocar o quê? Em prática. Leonardo Lopes, seja bem-vindo. Ó, João Marcos, saudade, Vaso. João Marcos também, seja bem-vindo. Francisco Magalhães também. Seja bem-vindo, Gilva. Gil. José Belarmino também está assistindo. Deus abençoe. Leonardo Lopes. Compartilha essa live. Francisco também Magalhães. Deus tem uma palavra ao nosso coração. Então, tudo que nós estamos o que? Aprendendo com o Senhor é que lá na frente nós iremos o que? Ensinar outras vidas. E quando nós ensinarmos outras vidas, você vai entender que você teve que passar aquela situação. Então, o que acontece com Josué? Ele está no momento desanimado. Ele está no momento que ele está enfrentando um luto, mas que era necessário o quê? Ele se levantar. Aí Deus começa a dizer para ele, ó, seja forte, seja corajoso. Aí vai a segunda vez. Aí vai a terceira vez. Deus fala com ele, dando o quê? Uma palavra de ânimo para ele. E dizendo, ó, você precisa se levantar agora. E com Eliseu da mesma forma, ó, Elias já não está mais aqui, Eliseu, então vamos prosseguir? Vamos dar continuidade? E assim é também com Ruth e Noemi. Agora Noemi fala, não, mais fácil, é melhor vocês duas voltar para a família de vocês. Aí Orfa decide e volta. Mas aí Ruth falou, não, aonde tu fores, eu vou o quê? Eu irei. Porque o teu Deus é o quê? É o meu Deus. Então ela decide o quê? Servir ao Deus de Noemi. Então o que Deus está dizendo aqui nessa tarde para as nossas vidas? É que nós precisamos prosseguir. Nós precisamos reconhecer que somos pessoas limitadas. E por sermos pessoas limitadas, servimos ao Deus ilimitado. Nós não podemos colocar limites naquilo que Deus está falando, ou aquilo que Deus já iniciou fazendo nas nossas vidas. Não, às vezes a gente quer ensinar Deus como ele deve trabalhar. Não, nós não podemos querer ensinar Deus. Ele é o dono de tudo. Ele nos criou, ele nos levantou para o quê? Para dizer para as nossas vidas, você acredita que você serve a um Deus do impossível? Você acredita que eu posso te curar? Você acredita que eu posso te libertar? Você acredita que eu posso fazer todas as coisas? E o que nós precisamos entender é que o nosso intelecto, ou seja, a nossa mente, nos coloca limites para nós não avançarmos. E o que vem na nossa mente às vezes, missionária? Você não vai conseguir. E o que vem na nossa mente às vezes? Você não vai avançar. E o que vem normalmente na nossa mente, o que vem? Dizendo, você não tem talento, Deus não é com você. A tua família diz na tua mente, não tem mais jeito. O projeto que você colocou
não vai mais avançar. Isso são o quê? A nossa mente coloca o quê? Limite, dizendo, não avança. Não vai, você não pode, você não vai conseguir. Mas que nós precisamos entender é que Deus está dizendo, vai porque eu sou contigo. Acredita que eu sou o médico dos médicos por excelência. Aí tem o André aqui mandando mensagem, André Bruder. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Então nós precisamos o que? Entender que nós precisamos o que? Avançar. Pastor aqui da cidade de Avaré, interior de São Paulo. Eu já fui para São Paulo, mas os lugares de interior que eu conheço é por lá de Campinas. Avaré eu não conheço. Não tive o privilégio ainda de conhecer. Neuma Souza está assistindo também. Então nós precisamos o quê? Entender que na nossa mente coloca limites, mas servimos a um Deus ilimitado. Está dizendo, eu sou com você. Acredite em você, você tem talento. Eu posso te libertar, eu posso curar a tua vida. E nós precisamos o quê? Agarrar essa palavra e tomar posse. Você está guardando as palavras negativas sobre você e sobre a tua casa. Você está guardando aquilo que as pessoas estão pensando de ti. Mas você o que? Precisa entender que Deus está dizendo, se você acreditar, e se você quiser, eu vou transformar a tua vida. Ontem Deus me dera uma palavra e Deus falou para mim repassar para vocês. O Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 9, foi a palavra que eu ministrei ontem, mas Deus falara para trazer isso para vocês. Versículo 23 dizia assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quando se fala de negar, nós já lembramos o que? Negar é o que? Dizer não. Quando se fala, aquela pessoa me negou um pedido, aquela pessoa me negou um presente, aquela pessoa me negou um favor, aquela pessoa me negou uma situação que eu precisaria resolver. Já diz, o negar é dizer o quê? Dizer não. Essa é a palavra negar. Mas aqui o que Jesus está tentando explicar é que Jesus está orando só. Os discípulos estão ali. Jesus está orando só, os discípulos estão ali. Ele faz uma pergunta para os discípulos. O que estão dizendo sobre mim? Quem eu sou? Aí a palavra vai dizer que está dizendo assim. Uns estão dizendo que é João Batista. Outros estão dizendo que é Elias. E você, Pedro, o que você diz ao meu respeito? Tu és o Cristo do Deus vivo. E ele começa a falar para Pedro, Pedro, disseste bem. Sabe por quê? Porque eu vou ter que padecer por amor ao nome do nosso Deus. Eu vou ter que enfrentar algumas coisas meio dolorosas. Eu vou ter que passar tudo isso, padecer, para o quê? Para o nome do Senhor ser o quê? Ser glorificado. Mas ele começa a dar o quê? Mas eu quero dar um conselho para vocês. Se vocês quiserem vir após mim, vocês vão ter que renunciar, vocês vão ter que negar vocês mesmos. Porque vai ter situações que vai vir a vontade carnal, mas vocês não vão poder fazer a vontade carnal. Vai ter momentos que a tentação vai vir até a tua porta, mas você vai ter que negar esta tentação. Vai ter momentos que a situação vai vir ao contrário para você fazer o que não me agrada, mas você vai ter que dizer não para você mesmo. Sabe qual é a nossa maior guerra, como eu falei? Entendeu? É a nossa razão que é limitada. Por quê? Porque quando vem a nossa razão,
Ele vai dizer, você vai ficar quieta, vai nada. Porque você não vai lá resolver, porque você não vai lá falar. Aí você vai lembrar que o negar a você mesmo, você não pode agir dessa forma. Porque você agindo dessa forma vai ser um escândalo. Você agindo dessa forma, vamos dizer assim, ixi, esse daí diz que conhece a Deus. Esse daí diz que serve a um Deus do impossível. Quem é esse daí que está agindo dessa forma? Que está agindo de uma forma totalmente errada. Então, o negar é dizer o que não para nós mesmos. É a situação vindo e você dizendo assim, eu quero agir, agora eu preciso agir, eu vou deixar isso nada passar. Mas para agradar a Deus, nós precisamos o quê? Negar a nós mesmos. Porque quando vem a afronta, o que nós queremos fazer? Nós queremos responder logo. Quando vem a situação ao contrário, o que nós queremos, como nós queremos agir? Agir da nossa forma, da nossa maneira. E aí nós precisamos entender que nós somos seres humanos. Seres humanos amamos da nossa maneira. Mas eu preciso entender que em certas situações Deus está dizendo, não, você vai precisar negar você mesmo. Não haja dessa forma. Não responda dessa forma. Não tome atitude dessa forma. Ele estava dizendo aqui para os discípulos, eu vou ter que padecer, eu vou ter que enfrentar tantas coisas, mas é necessário que, se vocês quiserem seguir verdadeiramente, ser meu discípulo, ser o meu aluno, ser servo, vocês vão precisar do que? Negar a vocês mesmos. Porque enquanto Pedro não entendia, o que Pedro pegou? Ele pegou o quê? A espada na bainha, cortou a orelha de Malco, porque ele achou, se ele agisse daquela forma, seria o quê? Seria mais fácil, ele estava resolvendo a situação. Mas ele estava piorando a situação. Então, às vezes, nós achamos que o quê? Que estamos resolvendo a situação, porque estamos o quê? Agindo da nossa maneira, e aí a gente está o quê? Está piorando a situação. Porque está agindo sem direcionamento de Deus. E quando Pedro vê Jesus pegando o quê? A orelha do Malco e ali reconstituindo, entendeu? Ele ficou totalmente sem graça. Porque não era para Pedro agir daquela forma, mas ele agiu pela carne momentaneamente. Mas Jesus está agindo pelo quê? Pelo Espírito. E quando eu entendo que eu preciso o quê? Agir pelo Espírito, aí eu estou avançando com Deus. Para o mundo pode estar dizendo assim, olha, ele está voltando atrás, ele não vai resolver essa situação. Se fosse eu, falava isso, falava aquilo. Se fosse eu, ia para a justiça, se fosse eu, ia fazer aquilo. Para o mundo, você está o quê? Você está perdendo, indo para trás. Mas com Jesus, meu querido, você está ganhando. Você está entendendo isso? Com Jesus você está o quê? Avançando. Mas para o mundo você está andando para trás. E eu quero que você me responda nessa live. Qual é o mais importante? É eu avançar com Jesus e para as outras pessoas eu estar andando para trás? Para mim o mais importante é o quê? Eu avançar com Jesus. O mais importante não é o que as pessoas estão pensando de mim ou dizendo. O mais importante é o quê? Eu quero é avançar com Cristo. Para o mundo, eles podem estar olhando para mim dizendo, como ele é careta, como ela é careta. Não, atualmente tem que agir assim. Se não agir assim, ele vai somente perder. E para Jesus como que é? Eu não tenho que perder para me poder ganhar. Para o mundo é o quê? Eu preciso ganhar. Eu preciso ganhar. Eu preciso continuar ganhando. E quando vem uma situação de perca, aí eu vou culpar diversas pessoas, eu vou culpar o inimigo. Mas aí eu preciso o quê? Entender que para o mundo eu preciso o quê? Eu preciso ganhar para o mundo. Mas para Jesus eu preciso perder para poder ganhar.
Ele começa a nos ensinar aqui a dizer, ó, depois que você negar a vocês mesmos, aí vocês vão pegar o que? A tua cruz. Aí eu te faço uma pergunta nessa live aqui. Hoje é ensinamento, tá? Às vezes eu quero, né? Quero aquele avivamento. Hoje é um ensinamento. E aí, o que Deus estava dizendo? Ó, depois que você negar a vocês mesmos, tá bom? Vocês vão pegar a cruz. Eu quero te fazer uma pergunta. O que a cruz simboliza para você? Porque assim, a cruz, para muitas pessoas, eu já ouvi muito isso. Ela fala da cruz como se ela estivesse se direcionando a uma pessoa. Ela fala da cruz como se ela estivesse direcionando um problema. Mas a cruz que Jesus está aqui nos ensinando, não. Ele começa a dizer para os discípulos, olha, eu tenho um caminho que eu preciso prosseguir. E esse caminho é necessário eu passar, porque logo mais para frente vai ter o quê? Vai ter uma execução. Então aquele caminho era Jesus dizendo, eu estou no caminho a qual eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Então a cruz tem que simbolizar, meu querido, não é o teu, eu estou levando aquela cruz. A cruz é o meu marido, a cruz é o problema, a cruz é onde eu congrego, a cruz é o meu líder, a cruz é a irmã tal, a cruz é minha sogra, a cruz é alguma pessoa, mas não é. Nós estamos o que? Agindo totalmente errado. Que cruz é essa? A cruz que eu conheço é o que? É renúncia. A cruz que eu conheço é a morte para nós mesmos. É isso que Jesus está dizendo. Ó, tem um caminho que vocês vão ter que eu vou ter que prosseguir. Esse caminho vai me levar para onde? Para a execução. E através dessa execução você ter o que? A oportunidade de o que? Falou bem o Flávio. A oportunidade de arrependimento, a oportunidade de salvação. Ele estava indo naquele caminho, mas você pode ver que a oração, quando ele estava lá no Getsemane, era: se for possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia não venha a ser o que? A minha vontade, mas venha a ser o que? A vontade do Senhor. Ele está dizendo aqui, não está prevalecendo mais a minha vontade, não. Eu estou nesse caminho aqui chorando, sendo chicoteado. Eu estou nesse caminho sendo acusado, sendo blasfemado, para mim chegar até o local de execução, porque é necessário que eu venha o que? Padecer para muitos terem a oportunidade da salvação. E às vezes nós somos o que? Tão ingratos para com Deus. Nós somos tão inconstantes para com Ele. E a cruz representa isso. Né? Foi falado aqui nas mensagens: abnegação, arrependimento. E o que é arrependimento? É mudança de estado. Você pode estar hoje numa situação totalmente deplorável, mas quando você se arrepender de todo o teu corpo, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, vai ter o quê? Vai ter uma mudança de o quê? De transformação. E essa mudança de transformação é o quê? É um caminho que você está o quê? Que você está chegando àquilo a qual o Senhor está requerendo de você. Então é nós pegarmos o que? A cruz, não simbolizando alguém ou alguma pessoa, não. Mas nós pegamos a cruz simbolizando o quê? Simbolizando que eu estou buscando morrer a todos os dias. Não é o morrer físico, mas o morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para a minha vontade, o morrer para aos pensamentos, o morrer para a intenção que está no meu coração. Então, até o último suspiro da nossa vida, nós precisamos o quê? Morrer para nós mesmos. Aí Jesus está dizendo, ó, negue a sua vontade, porque você só vai entender de cruz. Oh, glória. Você só vai entender de cruz quando você primeiro negar você. Tem muitos que não entendem de cruz.
Tem muitos que não sabem nem o que a cruz simboliza. Por quê? Porque não nega a vontade. Aí fala para o outro, você precisa negar a sua vontade. Mas ele mesmo não quer negar a vontade dele, quer do jeito dele, quer da forma dele. Não, nós precisamos entender que todos nós precisamos o quê? Entender sobre a cruz, porque nós precisamos morrer todos os dias. E quando nós entendemos que quando morremos todos os dias, nós vamos o quê? Prosseguindo com o Mestre. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo, é necessário. É necessário você, se você quiser me seguir, vir após mim, então é necessário você o quê? Negar a vocês mesmos. Porque ele está dizendo, tome a sua cruz e siga. Muitos estão querendo seguir a Cristo de qualquer forma. Não tem como seguir a Ele. Porque o seguir vai gerar o quê? Um compromisso. O seguir vai gerar o quê? Uma aliança que você vai ter com Deus. O seguir vai o quê? Vai muito mais além. Não é o simplesmente ouvir e eu estar andando com Ele. Tem muita gente que está andando com Ele, mas não tem conseguido negar a vontade. Então não está seguindo a Cristo verdadeiramente. Está só rodando. E agora, povo de Israel, vocês vão continuar me desobedecendo? Era só 40 dias e vocês estão 40 anos rodando aí. E não estão chegando à terra a qual eu ordenei para vocês. Tem muita gente só andando com Jesus. Acha que está com Jesus, né? Só andando. Vivendo um rito, vivendo uma religiosidade, né? Só cumprindo horário, mas não tem renunciado. Só cumprindo cargo, mas não tem renunciado. Olha que interessante, Flávio. E eu ministrei sobre isso. O Flávio deu aqui, por isso que eu gosto quando as pessoas estão interagindo. Muito interessante aqui, ó. Ele está dizendo, é verdade. O caminho que Jesus percorreu foi um caminho apertado e uma porta estreita. Então você imagina aquela cruz que ele estava levando, né? E aí naquele caminho apertado e naquele caminho estreito. Então o evangelho que eu conheço não é de facilidade. O evangelho ao qual eu conheço é de estreito. O evangelho ao qual eu conheço é de marca, darafai. O evangelho ao qual eu conheço, meu querido, e que você também conhece, e se você não conhece, você precisa conhecer, é de situações que vêm ao contrário, você está dizendo, e agora? Aí Deus está dizendo, calma, a portinha é estreita, mas eu estou te direcionando, eu estou te levando. O caminho é estreito, mas eu estou contigo e passando contigo, dando livramento contigo e modificando algumas coisas. Então ele está dizendo, vocês querem seguir após mim? Então negue-se. E se vocês querem, e se vocês aceitaram negar a vocês mesmos, pegue a tua cruz. Oh, glória. E depois você pegar a sua cruz, aí você vai seguir a mim. Ele está dizendo, negue a você mesmo. Entenda sobre cruz. Se arrependa diariamente. E depois o quê? Decida seguir a mim. Não adianta eu querer seguir a Ele sem passar essas etapas. Porque mais para frente você vai ver no versículo, ele diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que ele está querendo dizer, missionário? O que adianta a gente estar pregando por aí se a gente não entender sobre o negar a nós mesmos? O que adianta eu estar proclamando, né, eu ter dons, eu ter talentos,
se eu nunca entendi sobre cruz? Então você só está andando por aí. Você só está conhecendo pessoas por aí. Você só está se comunicando por aí. Mas você nunca entendeu sobre o quê? Sobre o verdadeiro evangelho. Porque ele está dizendo, o reino dos céus estão procurando. Aonde é? Aonde é o reino de Deus? E o próprio Jesus está dizendo, ele não está sabendo onde o reino é. Mas ele está dizendo não. Ele precisa entender e reconhecer, entender de cruz que o reino meu está dentro dele. Aí alguns estão discutindo, é aqui, é acolá, é em Samaria, é nos confins da terra, é em Jerusalém. Aonde é esse reino? E aí Deus está dizendo, se você quiser, o reino está onde? Dentro de ti. Ele começa a dizer, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Querido, que amor é esse? Não é um amor que você pode ter pelo teu esposo. Não é um amor que você pode ter pelo teu filho. Não é um amor que você pode ter por um amigo íntimo. O amor de Deus, só Ele pode nos dar. Nós não podemos adquirir este amor numa loja, nós não podemos adquirir este amor num sentimento. Não. Este amor, quem pode nos conceder é só o Senhor. Quando ele está dizendo lá em Isaías, ele está dizendo, por amor de Sião eu não vou me calar. E por amor de Jerusalém eu não vou me aquietar, até que a salvação chegue até eles. Olha que amor é esse, ele dizendo, eu não posso me calar até que essa pessoa entenda e reconheça que precisa de mim, que precisa do meu amor. E por que a gente desiste tão fácil, né? Se a gente desiste de nós mesmos. E Deus está dizendo, você só vai entender de perder para poder ganhar quando você o quê? Quando você sentir este amor. Quando você receber este amor. E Ele quer dar para todos esse amor. Lógico que Ele quer, Ele não faz acepção. Ele não está dizendo para A eu vou dar esse amor, para B eu não vou dar esse amor, para C eu não vou dar, não. Mas eu preciso o quê? Querer desse amor. O declarar que eu quero amor é muito fácil. Mas eu preciso o quê? Dizer, Senhor, eu não somente mais eu quero falar desse amor, mas eu quero ter esse amor dentro de mim. Ele está dizendo, você quer desse amor, que é um fruto do Espírito, eu posso o quê? Te dar desse amor. Tem mais pessoas entrando, Pai do Senhor, Clinton, presbítero Atalaia também, seja bem-vindo. Então o quê? Você precisa o quê? Verdadeiramente o quê? Querer desse amor. Se você quiser desse amor, você vai entender sobre cruz. Se você quiser desse amor, você vai entender que é necessário que você perder para ganhar. Mas quando você não tem o amor de Cristo dentro de você, você está murmurando a Deus, você está murmurando a situação. Então, você está indagando. Mas quando que você vai entender o quê? Que este amor vai acrescentar tantas coisas que você não consegue, aí está o porém. Por nós mesmos nós não conseguimos. Mas se nós quisermos deste amor, declarar este amor e quisermos verdadeiramente deste amor,
Deus está dizendo agora, os frutos do Espírito descerá o que? Virá sobre essa pessoa, porque eu entendi verdadeiramente o que é o amor. Porque o amor perdoa, o amor de Cristo perdoa. Quem tem o amor de Cristo não inveja. Quem tem o amor de Cristo está aceitando o sofrimento. Quem tem o amor de Cristo, mesmo a luta ao contrário, está acreditando, porque o amor tudo sofre, tudo crê. O amor não é invejoso, o amor não é vanglorioso, o amor não é mentiroso. Então, tem tantas coisas, entendeu? Que precisamos o quê? Negar a nós mesmos, reconhecer a Cristo, entender da cruz, que eu preciso morrer todos os dias, seguir a Ele. E aí Ele está dizendo, agora se você o quê? Estiver disposto a morrer por mim, você vai entender o que é o amor. Está disposto? Porque Ele esteve disposto a morrer por você. Aí quando se fala assim, eu vou morrer por alguém, vou morrer nada, missionária. Eu quero morrer por causa de alguém, vou nada, eu vou, como diz, eu vou limpar a minha pele. O Flávio falou, não é busca de os próprios interesses, não, mas se você for buscar os seus próprios interesses, você pode dizer, eu tenho amor de Cristo. Mas as suas atitudes estão dizendo, você não tem o amor. Está entendendo? Não, Deus me ama e pronto, acabou. Sim, Ele ama a todos, mas eu estou te perguntando nessa tarde é o seguinte, a Elaine Marques entra. Eu estou te perguntando nessa tarde é o seguinte, Ele te ama sim, mas esse amor precisa estar onde? Dentro de nós. Porque Ele está dizendo, o reino de Deus não está ali, acolá, não está lá na África, não está lá nos Estados Unidos, não. O amor está dentro de ti. E se o amor está dentro de nós, nós precisamos do quê? Entender. Se eu não estou agindo dessa forma, o amor não está, meu querido. Derefai, candarafás, todecá. Porque se eu digo que amo e não consigo perdoar, eu não amo. Se eu digo que amo e eu tenho inveja, eu não amo. Se eu digo que amo e não tenho compaixão, ou seja, eu não tenho empatia pelo meu próximo, você não ama. Se eu digo que amo, eu não me coloco, empatia, eu não me coloco no lugar do outro, eu não sinto a dor do outro, eu não tenho o amor de Cristo. Eu posso ter um amor que eu mesmo criei, gerei um sentimento e estou achando que é o amor de Cristo. Mas se eu estou mentindo, eu estou negando o amor de Cristo. Se eu estou me achando tal, se eu estou me vangloriando, se eu me acho que só tenho eu na face da terra, que a mensagem é melhor quando está comigo, se eu estou achando isso, eu não entendi do amor e muito menos da cruz. Daravás, todecai. Eu não estou entendendo o amor de Deus. Por quê? Porque as minhas atitudes estão sendo ao contrário. A Divanete falou algo interessante. Muitos dizem que perdoa, mas diz que é o quê? Só da boca para fora. Mas quando o quê? Olha, o Flávio tá interagindo, eu estou gostando. O Flávio está dizendo, o amor tem o amor superficial também. E tem o amor sacrificial. Eu preciso sacrificar o que é a mim mesmo, porque os meus sentimentos, a minha vontade está dizendo, para que você vai perdoar? Não foi você que errou? Para que você vai lá? Não foi você que errou. Fulano vai estar lá, não vou estar lá não. Eu não quero ir lá não. Eu não quero me encontrar com tal pessoa, não. Se ela passar por mim, do outro lado. Que perdão é esse, igreja? Não, nós precisamos o quê? Entender que eu preciso o quê? Compreender que eu preciso o quê? Liberar, não porque a minha vontade está pedindo. Mas eu preciso liberar tudo isso por amor que eu digo que tenho a Cristo. Aí quando a minha atitude for essa, Jesus vai o quê? Agora ele está entendendo sobre o reino, ele está entendendo sobre cruz.
Ele está entendendo como a minha obra deve ser feita, porque não adianta eu dizer, estou fazendo a obra e eu não perdoo, estou fazendo a obra e eu não tenho comunhão, estou fazendo a obra e está de qualquer forma, não. Quando o próprio Deus estava dizendo, não, ó, você está levando uma oferta. Não, não leva a oferta, não. Primeiro vai o quê? Vai reconcilia-te com teu irmão e depois leve a oferta. Está entendendo? Bem interessante o Flávio falando. Somente após vai ter a regeneração. Porque nós estamos num processo de santidade, num processo de regeneração, né? Se assim eu passei as etapas, né, Flávio? Se eu não passar essas etapas, eu não vou ser regenerado. Porque eu preciso ser o quê? Ser mortificado. Tá? Eu preciso morrer. O que Paulo está falando? Paulo está dizendo, ele está escrevendo o seguinte: não vivo mais eu. Ele está declarando. Mas Cristo vive em mim. Não sei se você já ministrou essa palavra, já declarou essa palavra, já louvou essa palavra. Mas às vezes a gente fala. Mas as nossas atitudes diariamente, o que está prevalecendo? A minha vontade. O que está prevalecendo? O meu eu. Mas quando que nós entendemos isso? Nossa, eu tô errada para com Deus, não. Eu preciso o quê? Modificar algumas coisas. Sabe quando fala da ceia do Senhor? E as pessoas usam aquele contexto somente, né, uma vez por mês na ceia. Vai estar começando a dizer, ó, examine-se o homem, pois a si mesmo. Esse examinar é diariamente. E tem coisas que nós não queremos enxergar, mas nós precisamos examinar. Senhor, vou me examinar aqui. Como que eu estou agindo? Como que eu estou falando? Como que eu estou andando? Como que eu estou observando? Como que eu estou andando, Senhor? Como que eu estou pensando? Aí eu vou ver os análises e eu vou estar escrevendo, nossa, essa área aqui eu preciso mudar. Essa outra área aqui eu também preciso mudar. Essa outra área eu também preciso o quê? Me examinar. Olha aí, interessante, Flávio. É verdade, Flávio. E tem a ver, viu? Porque assim, Deus falava ao meu coração: filha, faça essa pergunta. Por que você... E foi ontem, foi algo muito forte. E eu quero fazer essa pergunta para você. Por que nós temos dificuldade de obedecer? Aí você puder aí estar interagindo com a gente. E tem a ver, viu, Flávio? O Renato Evangelista entrou. E tem a ver. Por que nós temos dificuldade em obedecer? Sabe o que Deus falava? Falta de fé. Dificuldade de obedecer. Medo. Falta de confiança. Entendeu? E falta de amor. E aí o vaso de Deus estava falando aqui, foi bem interessante o Flávio falando. Para examinar se estamos na fé. Só conseguimos fazer, examinar, só conseguimos obedecer se nós o quê? Estivermos o quê? Pela fé. Pela fé Abraão conquistou. – Você não vê a galeria lá dos heróis da fé?
Então só entendemos de cruz se tivermos o quê? Alicerçados pela fé que há o quê? Que há em Cristo. Só conseguimos negar a nós mesmos se pegarmos o quê? Se usarmos o quê? Esta fé que nós temos o quê? Em Cristo, porque aí está dizendo, não, eu não estou fazendo por mim mesmo, mas eu estou o quê? Pegando o quê? Pela fé, acreditando no sobrenatural e que eu posso. Então nós vamos o quê? Obedecer se nós tivermos o quê? Alicerçado na fé. E porque às vezes a dificuldade em desobedecer, a dificuldade em obedecer. Por quê? Porque os traumas estão falando mais alto. A falta de fé está por demais, o medo, a situação no passado. Aí nós estamos colocando o quê? Impedimento e não estamos o quê? Entendendo sobre cruz. Você está entendendo? Então eu preciso o quê? Reconhecer que eu preciso de Cristo. E quando eu reconhecer, eu vou adquirindo amor. Quando eu reconhecer, eu vou adquirindo fé. Quando eu reconhecer, eu vou adquirindo não covardia, mas ousadia. E quando eu reconhecer, eu vou adquirindo os dons. Quando eu me matar para o mundo diariamente, eu vou o quê? Alcançar o quê? O sobrenatural. Como que eu alcanço esse sobrenatural? Pela fé. Eu não posso, você não pode, é tudo pela fé. Então Jesus estava dizendo, ó, porque qualquer que se salvar a sua vida, perderá. Mas, por amor de mim, se perder a sua vida, você vai o quê? Vai salvá-la. É verdade, Flávio. E nós estamos vivenciando nesses últimos tempos, é bom aqui interagindo. Nós estamos vivenciando nesses últimos tempos a dureza de coração. E quando a dureza de coração é um dos motivos da incredulidade. Olha aí o Renato falando, pela fé Abraão não negou o seu único filho. E Renato era algo que doía. E sabia que tem situações que Deus está dizendo o seguinte, ó, tem situações aí que você vai ter que entregar o teu Isaac. Aquilo que mais dói, Deus vai pedir para ele, hein? E será que nós estamos dispostos a negar a nossa vontade? Será que nós estamos dispostos a oferecer aquilo que já não é mais nosso, mas é dele? Nós estamos dispostos? Precisamos estar dispostos. E aqui para a gente o que? Finalizar. Ele está dizendo, por quê? Que adianta o homem granjear o mundo inteiro e perder a salvação? A verdade é, muitos não estão atualmente, muitos, não vamos generalizar, mas muitos não estão se preocupando com a salvação. Não está dizendo, ó, minha coroa está aqui, mas eu vou zelar, eu vou cuidar bem dessa coroa, para que ninguém venha o que tomar esta coroa. Então eu vou guardar bem, eu vou zelar bem, eu vou cuidar bem, porque para nós termos oportunidade da salvação, para nós sermos salvos, é uma luta constante, é algo diário. Porque o que adianta eu começar bem se eu não terminar bem? O que adianta? Então a salvação vai muito mais além. Olha aí o Flávio falando aqui algo interessante. Vamos aqui conversar, porque eu gosto de interagir. Olha que o Flávio está falando. Verdade, Flávio. Remover os ídolos que há onde? No nosso coração. Não tem como eu dizer, eu estou guardando bem a minha coroa,
Se dentro do meu coração ainda há idolatria. E quando que se fala de idolatria, vai muito mais além. É tudo aquilo que está tirando que é a primazia de Deus e você está colocando essa pessoa em primeiro lugar, você está colocando essa situação, você está colocando o dinheiro em primeiro lugar, você está colocando o poder em primeiro lugar. É tudo o que está o quê? Tirando o que? A primazia de Deus. Ele está dizendo, ó, primeiro é o quê? É o meu reino e sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então, primeiro que tem que ser a presença dele. Ó, Erivan, Deus abençoe Erivan. Flávio está aqui interagindo, Cristina também, então Francisca Penha, Deus abençoe, lá de São Paulo. Valdinei. Então, o que está? Tirando a idolatria. Às vezes a idolatria de um jogador. Às vezes a idolatria de um cantor, de um levita, de um pregador. Então pegam aquela pessoa e estão colocando como um Deus. E a gente vê muito. Nos últimos tempos aí fizeram até uma imagem de um pastor aí. Então que é muita coisa, muita idolatria. E não é só referente a imagens, é tudo que tira a primazia. O dinheiro está sendo o quê? Uma das idolatrias grande. Olha aí, o Flávio entrou, a avareza também. A mão fechada, não abençoa mais na obra de Deus, não quer fazer mais por ninguém, não quer levar uma cesta básica, não quer visitar um órfão, não quer visitar uma viúva, não quer fazer mais a obra social, não quer mais ajudar ninguém. O pensamento é: ninguém me ajuda, para que eu vou ajudar? Ninguém faz por mim, para que eu vou fazer? Não, isso daí é avareza. Entendeu? Isso é avareza, mas nós precisamos o quê? Entender que o quê? Que quando Deus está o quê? Deus está presente, eu preciso abrir o meu coração para Ele trabalhar para essas coisas, o quê? Eu querer o quê? Eliminar da minha vida. Senhor, eu quero eliminar toda essa idolatria. Eu arranco hoje, Senhor, da minha vida. Eu quero, Senhor, primeiro te amar, eu quero primeiro te adorar, eu quero primeiro render graças. Eu quero primeiro declarar o quê? Que o Senhor é Deus. Eu não posso servir a dois deuses. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo a Baal. Então eu não posso. Eu não posso ter dois deuses dentro do meu coração, não. Eu preciso entender que eu preciso negar a mim mesmo. Porque a nossa vontade é o quê? Nós amamos receber elogio. A nossa vontade, nós amamos receber presente. Nós amamos também as coisas também o que nos oferece. Nós amamos, isso é do ser humano. Mas quando eu entendo que eu preciso lançar tudo isso para fora, eu preciso limpar aqui o terreno que há no meu coração. Eu preciso limpar o terreno. E quando eu limpo esse terreno, aí o que eu plantar vai ser diferente. Tem algumas pessoas já estão saindo. A gente já vai finalizar. Então o que? É tudo diferente. Eu também daqui a pouco preciso sair. Então o que? É tudo diferente. E para a gente encerrar, quem entendeu essa palavra? Falou, missionário foi uma palavra forte. Depois a gente vai fazer outras lives. O Flávio está falando, não dá para a gente entrar hoje, Flávio, já vai dar 7 horas. Mas é o caso do jovem rico. E tem muitas passagens que temos exemplo, né? Saul pensou tanto no poder que estava doido para matar Davi para ninguém tomar o trono dele. Então a gente vai Tá compartilhando tudo isso. Então que você venha receber essa palavra. Se você recebe essa palavra, você pode declarar o Flávio já declarou amém. Um amém aí. Você pode declarar que Deus tem coisas grandes. Se você puder digitar aí, a gente vai fazer uma oração rápida. Tá bom? Uma oração aí de 5 minutos. Se você quiser colocar qual a área que você está precisando aí, tá bom?
Missionário, eu estou precisando de oração na minha área sentimental, na minha vida financeira, na minha vida espiritual. Nós vamos estar o quê? Orando pela tua vida. Pessoas que desde o início ficaram aí com a gente, tá bom? Agradeço. Edivaneide, Maria Leônia, Renato Evangelista, pessoas também que estão entrando. Francisca Penha teve que sair, Valdinei, tantas pessoas que entraram. O Flávio também interagiu muito, tá bom? Saúde física. Vai colocando aí rapidamente pra gente. Já lançamos a palavra, agora vamos orar pela tua vida. Mais pessoas? Então vamos estar orando. Poderoso Deus, eterno Pai, ainda na tua presença, quero te agradecer, te glorificar. Muito obrigado, Espírito Santo, por mais um dia na tua presença, por cada um que está pedindo oração. Deus, visita o Renato neste momento, está precisando de um milagre na área sentimental. Visita o Flávio Pereira também, Espírito Santo, para a saúde física da mãe dele. Entra com providência, Deus eterno, vai trabalhando, vai visitando a cada um que entrou nesta live, Derefai. Espírito Santo da verdade, eu sei que o Senhor é o Deus de perto, é o Deus de longe, é o Deus que age, é o Deus que modifica, é o Deus que restaura. Trabalha em cada vida, Deus eterno, entra com providência. Eu profetizo, Deus eterno, a tua bênção, que cada vida, Deus eterno, venha entender, Deus eterno, o projeto que o Senhor tem na vida de cada um. E se alguém também quiser se reconciliar, aceitar a Jesus, pode digitar um amém aí, tá bom? Oh, Espírito Santo, aqueles que precisam, Deus eterno, de uma mudança, precisa se arrepender, Deus eterno, precisa, Espírito Santo da verdade, reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador, Deus eterno, da própria vida. Espírito Santo da verdade, trabalha em cada vida, pois eu profetizo, Deus eterno, um milagre. Eu profetizo, Espírito Santo da verdade, a tua bênção e o teu agir, em nome de Jesus. Amém. Vocês venham receber, amém, esta palavra e esta oração. E vamos concluir aqui. Deus conceda bênção e glória sobre a tua vida e sobre o teu ministério. Grandes coisas o Senhor está fazendo no nosso meio. E operando Ele, quem vai impedir? Ninguém vai impedir os planos e os projetos que Deus tem para realizar.